Graças a Deus, mais uma vez, estamos aqui. Juninho já foi, pastor? Já chegou lá. Glória a Deus. Já está em Belém. Se Deus quiser, continue em oração, Amém. para que ele possa no dia 21 já estar de volta, né? Agora de forma definitiva, né? Amém. Irmãos, nós, como toda semana nós temos lembrado aos irmãos, nós estamos estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo. E desta feita a gente vai entrar num assunto muito importante, apesar de todos os assuntos são importantes, não é? Mas esse assunto que nós vamos falar hoje é um assunto pouco falado, é um assunto muito negligenciado, principalmente pelos crentes. Então é importante que você esteja atento ao que nós vamos tratar nesta noite com relação a isso, a importância que tem para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cuidado. Amém. Amém, queridos? Amém. Então, deixe a sua Bíblia aberta na primeira carta de Paulo a Timóteo. O capítulo é o 5 e o versículo é o 23. Amém. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que nos diz a palavra de Deus. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, não bebas somente água, mas também um pouco de vinho. Aí alguém pode dizer, pastor, o que é que tem isso aqui a ver? Você vai entender no decorrer da nossa preleção sobre esse assunto. O apóstolo Paulo está demonstrando a Timóteo cuidado, zelo pela sua saúde física. Por quê? Os cuidados do pastor com a sua saúde era o que Paulo estava transmitindo para Timóteo. Como pastor, ele não deveria apenas cuidar da vida espiritual e negligenciar o cuidado com a saúde. Porque o cuidado com a saúde é tão espiritual quanto orar, jejuar, ler a Bíblia e etc. Então é necessário que nós tenhamos cuidado. Por quê? Porque a Bíblia recomenda. A Bíblia ela trata de todo tipo de assunto da esfera da nossa vida. Então é importante que a gente tenha esse cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde. Paulo recomenda a Timóteo para que ele beba não apenas água, mas também um pouco de vinho. Escute bem, há quem acredite que Paulo está recomendando Timóteo misturar vinho na água, fazer como fosse, que a gente chama aqui de sangria. Por quê? Timóteo, ele tinha problemas no processo de digestão. Ele ficava, tudo que ele comia, ele ficava empachado, ele não tinha um processo digestivo normal. E o suco de uva, o vinho, ele ajuda na questão digestiva. Aí Paulo recomenda a ele, olha, não tomes apenas água. Isso era um sinal que Timóteo não bebia vinho, Aí Paulo manda ele tomar vinho, certo? E alguns estudiosos acreditam que Paulo está dizendo mistura água com vinho para facilitar, para ajudar
no teu processo digestivo, não é? O apóstolo Paulo demonstra seu zelo pastoral ao preocupar-se com a saúde de Timóteo. É muito comum, escute bem, o obreiro gastar todo o tempo cuidando do rebanho e esquecer de si mesmo. Às vezes a gente fica tão apegado ao trabalho, ao serviço, que se esquece de que aquele que está fazendo o serviço é mais importante do que o serviço. Ou seja, o serviço só é feito por alguém. E esse alguém só pode fazer o serviço se ele tiver saúde. Se perder a saúde, não tem nem serviço nem nada. Não é? Então é importante a gente observar essa questão. Que nós não podemos negligenciar o cuidado com a saúde física, pois a saúde física faz parte também da nossa vida espiritual. Por quê, pastor? Presta atenção. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus como um ser, escute, plenamente espiritual, que a gente não vê, mas sabe que ele existe. De que forma? Ele se manifestou em Cristo. Ele se manifestou na criação, como diz o Salmo 19. Ele se manifestou nas coisas criadas visíveis e as invisíveis. E essa é uma forma de Deus manifestar-se aos seus filhos, às criaturas criadas por Ele. Então, Deus é Espírito. E um ser espiritual criou o que hoje nós vemos. Nós somos criação de Deus. Deus é espiritual e fez essa criação física, material, biológica. Então, quem criou as coisas palpáveis, visíveis aos olhos naturais, foi um ser espiritual. Então, o que a gente vê aqui, que alguns definem como a realidade, na verdade, não é a realidade. Porque a realidade é o mundo de Deus, que é o mundo espiritual. Esse mundo que nós estamos, palpável, físico, visto a olhos naturais, é um mundo criado por Deus, que é um ser espiritual. Então, dentro desse contexto, quando nós cuidamos daquilo que a nós pertence, nós estamos cuidando daquilo que foi criado por Deus. E a Bíblia diz que tudo que Deus criou era muito bom. Certo? Então, partindo desse pressuposto, nós precisamos entender e valorizar, escuta bem, o nosso corpo, nossa saúde física, não negligenciarmos. Vamos ler o capítulo 1 do livro do profeta Isaías e o versículo 6, 1 e 6 de Isaías. O profeta usado por Deus traz uma orientação objetiva e simples. Capítulo 1, verso 6 do profeta Isaías diz: desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos, sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. Ou seja, o que é que Deus está falando através do profeta?
que a criação está ferida, está machucada, está cheia de ferimentos, está sangrando. Mas fizeram pouco caso e não trataram. E ele especifica aqui com azeite, que era usado tanto para alimentar, como era usado para higienizar e ao mesmo tempo proteger de possíveis infecções. O azeite era usado dessa forma. O capítulo 20 e o versículo 7 do livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 20, verso 7. A palavra de Deus nos ensina. Veja o que a palavra de Deus nos ensina. Deus orientando como tratar e curar as feridas daqueles que estão enfermos. Aqui fala da cura do rei Ezequias, capítulo 20, verso 7. Disse mais Isaías ao rei: tomai uma pasta de figos e pesai-a sobre a úlcera. Em seguida, um emplastro foi aplicado às feridas e ele ficou sarado. Deus diz aqui, que tipo de remédio? Pegue uma pasta de figos. Figos é uma fruta muito usada no Oriente. Servia para alimentar, mas também era usada para curar feridas abertas. O próprio Deus usando o profeta Isaías. Se você ler o capítulo 20, do versículo 1 em diante, você vai entender que Deus estava acrescentando a Ezequias 15 anos de vida, devido à sua enfermidade. E Deus ensina ainda o tipo de medicamento que ele vai usar. Então observe que Deus poderia, escuta bem, tão somente dizer a ele: levanta, tu estás curado. Mas Deus diz: olha, eu vou acrescentar 15 anos. Agora, eu vou acrescentar teus 15 anos, agora tu vai pegar pasta de figos e vai colocar aí sobre a ferida. Porque Deus tem poder para isso. Dar uma palavra e dizer que você está curado e acabou, ponto final. Mas ele usou métodos naturais que estão acessíveis a nós. Para que nós aprendemos. Vocês estão entendendo? Eu entendi agora. Então, Deus tem várias formas de curar. Jesus chegou para Bartimeu e perguntou a Bartimeu: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus disse: vê. Ele viu. Mas quando você chega lá no capítulo 9 de João, que havia um cego de nascença, e ele pediu a mesma coisa. Jesus misturou saliva com terra. Ele não podia ter feito a mesma coisa que fez com Zaqueu? Sim ou não? Sim. Mas não fez. Mas deixou de ser uma cura? Não. Misturou terra com saliva, botou nos olhos dele e disse: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Ele se lavou e ficou curado. Vocês estão entendendo? Então, a importância que Deus dá. Porque muita gente diz assim: a gente tem que matar a carne. Quando a Bíblia diz que a gente tem que matar a carne, é matar ela para o pecado. Negar a vontade da carne. Não fazer aquilo que a carne pede. Foi aquilo que nós pregamos no domingo, sobre a questão dos pensamentos que surgem, que nenhum de nós estamos isentos de termos pensamentos negativos, destrutivos. Porque existem os pensamentos inerentes, escute bem, daquilo que nós vemos, do nosso dia a dia, da nossa convivência, não é? E existem os pensamentos negativos e destrutivos provenientes dos dardos inflamados do maligno. E que a gente precisa entender e aprender a combater isso que está em nós. Porque enquanto você estiver aqui, você vai ter. E a receita foi dada, né? Glória a Deus. Então vamos lá.
Timóteo, além de ser um jovem tímido e doente, observe que ele era um pastor que não tinha saúde. Irmãos, você sabia, se você não sabia, vai aprender hoje. Todo o corpo humano, para que ele tenha saúde perfeita, a saúde perfeita começa no aparelho digestivo. Não começa na cabeça, começa no aparelho digestivo. O aparelho digestivo é o segundo cérebro do corpo humano. Então presta bem atenção. Timóteo, além de ser um jovem tímido, era doente. Cuidava dos outros, mas estava descuidando de si mesmo. Enquanto a palavra de Deus manda-nos termos cuidado conosco para servirmos de exemplo para os outros. E o apóstolo Paulo diz, na própria carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: tem cuidado de ti mesmo. Aí ele continua dizendo, e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos os que te derem ouvidos. Era a recomendação de Paulo a Timóteo: tenha cuidado de você, cuide da sua vida, porque se você cuidar da sua vida, você vai poder ensinar aos outros. Em sequência, Paulo diz, Timóteo precisava dar atenção à sua saúde para poder cuidar da igreja. Como que um líder de departamento, seja do departamento feminino, do departamento masculino, do departamento infantil, do departamento missionário, do departamento de jovens, como ele vai poder agir, trabalhar dentro do setor que Deus lhe deu, se ele não tiver saúde? Ah, Senhor, eu quero tanto te servir, mas eu não tenho saúde. Eu quero trabalhar, mas eu não tenho saúde. Não é? Então, é importante nós entendermos que as pressões do ministério, elas são enormes. Tanto Timóteo, quanto eu, quanto você, que estamos à frente de, eu no caso da igreja, você de um determinado grupo, precisa estar saudável. E Timóteo estava à frente da maior igreja da época, que era a igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma cidade complexa e com muitos desafios. Era a maior cidade com a maior igreja daquela época, que Timóteo foi colocado para pastorear. Os falsos mestres perturbavam a igreja e Timóteo precisava lidar com essas pressões que vinham de fora e também com os desgastes e tensões que vinham de dentro. O desgaste emocional e os reflexos que esses desgastes tinham na saúde de Timóteo levaram Paulo a orientar o jovem pastor a cuidar da sua saúde. Então presta atenção. Afirma-se que os efeitos benéficos do vinho como remédio contra distúrbios dispépticos. Vou falar. O que são distúrbios dispépticos? São pessoas que têm dificuldade na digestão dos alimentos. Ele pode comer a comida que for, toda a comida que come faz mal, sente mal. Por quê? Tem dificuldade no processo digestivo. Ou seja, tem o intestino, o processo digestivo dele é lento. Então, como o processo digestivo é lento, faz com que a comida que está
dentro do aparelho digestivo, ela fermente. Aí a barriga fica inchada, fica com dor. Não é? Aí ele diz assim, eu estou cheio de gases, mas às vezes é a fermentação do alimento, porque ele não consegue digerir da forma correta. Aí, como Timóteo tinha esse problema digestivo, Paulo orientou a Timóteo a beber um pouco de vinho. Como eu disse a princípio, alguns estudiosos dizem que Paulo orientou Timóteo a misturar água com vinho para ajudar no processo de digestão dos alimentos. Então vamos lá. Afirma-se que os efeitos benéficos do vinho como remédio contra distúrbios dispépticos, tônico e é uma forma de contrabalancear os efeitos da água impura, que eram geralmente reconhecidos na antiguidade. Ou seja, não havia tratamento de água na antiguidade. E como a água não era tratada, automaticamente a água, que é um líquido essencial para a nossa vida, visto que o nosso corpo é constituído de 70% de água. Não é? Então você precisa, no mínimo, por dia tomar 2 litros de água. No mínimo. No mínimo. Então, a impureza da água fazia com que o uso da água fosse misturado ao vinho, por causa do teor alcoólico que havia no vinho, para que a água se tornasse mais acessível à ingestão, não é? Para que não provocasse outro tipo de doença. O vinho era usado tanto para doenças físicas como para doenças das emoções, doenças emocionais. O capítulo 31 de Provérbios, vamos lá ver. Provérbios 31. Dá licor ao moribundo e vinho aos amargurados. Bebam e esqueçam-se da miséria e não se lembre de suas aflições. Ou seja, como a gente leu aqui, o vinho era usado para tratar tanto doenças físicas como emocionais. Ou seja, beba para esquecer a sua dor, o seu problema, a sua frustração. É o que a Escritura está nos ensinando. Dá licor ao moribundo. O que é uma pessoa moribunda? Uma pessoa que está morrendo. Dá um licor, porque o licor é um tipo de bebida que você toma em pequenas doses. Mas que se você tomar pequenas doses várias vezes, você vai ficar embriagado, alcoolizado. Aí ele diz, e dá vinho aos amargurados. Uma pessoa amargurada está como? Triste, angustiada, decepcionada. E o vinho vai levá-lo à entorpecência. E esse entorpecimento vai fazer com que a pessoa se esqueça temporariamente da sua dor. Verso 7. Bebam e esqueçam-se da miséria e não se lembrem das suas aflições. O vinho, a bebida era usada para trazer consolo, conforto àqueles que estavam em aflição. Mas, olha, o vinho também era usado para, vamos lá, Provérbios 23, capítulo 23,
versículo 31, nos diz a palavra de Deus. Todos acharam? Diz assim: não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila provocante no copo e escorre suavemente. No fim, ele ataca como a serpente e envenena como a víbora. Teus olhos verão coisas horríveis, e a tua mente entorpecida te fará dizer tolices. Serás como alguém que dorme no meio do mar. Olha para aí. Serás como alguém que dorme no meio do mar agitado, ou deita-se sobre as cordas de um alto mastro. E dirás: feriram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, contudo eu nada percebi. Quando despertarei para que possa voltar a beber? Ou seja, está falando aqui que quando a pessoa se entrega à bebida, seja ela o vinho ou qualquer outro, porque existe, irmão, dois tipos de bebida: a fermentada e a destilada. Certo? A destilada, ela embriaga com mais rapidez, e a fermentada demora mais um pouco, mas embriaga. Todas as duas faz mal, tanto uma como outra. E aqui o sábio Salomão está dizendo que a pessoa que se entrega a beber, não é? Ele vai ser atacado como uma serpente envenenada, como uma víbora. Os seus olhos verão coisas horríveis. Por que verão coisas horríveis? Porque ele vai começar, a pessoa que está embriagada começa a ver coisas que não existem, a falar coisas que não acontecem. No final de tudo, no outro dia, consequentemente, quando ele acorda, parece que ele apanhou. Mas é o que? É a consequência da reação da bebida no organismo, não é? Um exemplo que a gente pode trazer aqui a vocês de como era usado o vinho é o exemplo da parábola do bom samaritano. Todas as pessoas que antigamente viajavam, eles levavam isso consigo, era vinho e azeite. Vinho e azeite. Porque o vinho era usado para higienizar feridas, por causa do seu teor alcoólico. Então era usado para higienizar, desinfeccionar. E o azeite era usado para prevenir infecção e entrada de agentes externos. E se vocês bem lembram da parábola do bom samaritano, quando o homem encontrou o outro espancado à beira do caminho, ele desceu do cavalo, lavou-lhe as feridas com vinho e colocou azeite. Ou seja, ele tirou a sujeira, ele desinfeccionou as feridas e depois colocou o azeite para evitar, posteriormente, infecções externas. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, que é importante vocês entenderem isso. Quando vocês estiverem cozinhando, fazendo comida, até nas suas casas, não falem em cima da comida. Por que, pastor? O senhor está dizendo isso? Porque quando nós falamos, irmão, seja quando estivermos fazendo, ou quando estivermos servindo. Por exemplo, eu estou falando aqui agora, certo? Vocês não estão vendo, mas existe micropartículas que só microscopicamente a gente consegue ver. Se colocar uma câmera aqui ao meu lado e começar a filmar, e nessa câmera você colocar uma lente específica, no momento que eu estou falando, ela vai mostrar micropartículas de saliva.
Certo? E você está fazendo a comida e você está falando. Ao mesmo tempo que você faz, você está contaminando a sua comida. Vocês estão entendendo? São coisas simples, mas que são importantes a você aprender. Não se fala quando está cozinhando, a não ser que você esteja falando com a panela fechada. É quando você vai servir também, não se fala em cima da comida. A pessoa está servindo e a baba está caindo no prato. Vocês estão entendendo? Então é importante, principalmente a equipe de festa, quando for servir, usem máscara. Eu estou dizendo isso, irmãos, escuta, presta atenção. Eu não estou aqui condenando e criticando ninguém. Mas como nós estamos falando de saúde, é importante isso, você entender isso. Usar máscara. Se você for nos restaurantes 5 estrelas, nenhum cozinheiro ele faz a comida com a boca livre, não. Eles são tudo mascarado. Só fica os olhos de fora. Porque até o nome está dizendo, restaurante, hotel, 5 estrelas, tudo é, para ele chegar a 5 estrelas, há uma exigência muito grande para ele passar pelo rigor. Por isso existem os chamados testes de qualidade. Vocês estão entendendo? Que é importante você entender isso. Então a gente precisa entender a importância dessas coisas. Mas pastor, eu estou fazendo na minha casa para mim mesmo a comida. Se você mora sozinho, amém. Mas se você mora com mais outras pessoas, ou se chega parente da sua casa, filhos, netos, tios, seja lá quem for, pode comer, você fez a comida com maior higiene. Mas depois vai dizer, rapaz, eu comi na casa de vó ou na casa de tia, a comida me fez mal. Não é que você fez a comida errada, você infeccionou a comida. Entendeu? Parece ser uma coisa simples, mas é um fato. Precisa-se ter cuidado. Então vamos lá. Continuando. Então, as pessoas viajavam na antiguidade com vinho e azeite. Por conta de ferimentos, certo? Por conta de higienização, e que também era utilizado como alimento. Servia para ambas as coisas. E a frieza também. O pai da medicina, conhecido como Hipócrates, recomendava doses moderadas de vinho a pacientes para os quais a água sozinha fazia mal ao estômago. Hipócrates, principalmente quem estuda medicina sabe quem é Hipócrates, né? Que é conhecido como o pai da medicina. Ele ensinava, ele recomendava que tomasse pequenas doses de vinho. E essas doses, normalmente, elas eram aplicadas no processo alimentar. Vou fazer aqui uma exposição de um assunto que eu vi. Eu vi uma reportagem em que, diante dos países do mundo, né? E falava da culinária de cada país. E falou um pouco da culinária exagerada dos italianos, que os italianos comem muito carboidrato, principalmente massas e pizzas. Macarrão, macarronada e etc. Mas a Itália é o país que tem o menor índice de infarto. Aí por quê? Porque eles têm o hábito de, na hora do almoço, tomar um cálice de vinho. Agora, quando diz tomar, irmão, não é botar e chutar, não. É de gole em gole. É um cálice, não é uma jarra, não é uma garrafa, não é uma grade, não, é um cálice. Presta atenção. Então, durante o processo do almoço,
E às vezes, no jantar, eles têm o hábito de usar um cálice de vinho. E eles tomam de gole em gole, degustando. E o que isso provoca? Desobstrui as veias do coração. Presta atenção, irmãos. Agora não é hora de conversar. É hora de prestar atenção. Está dizendo para comprar uma garrafa de vinho. Não, presta atenção. Não é nada disso, não. Vamos prestar atenção, né? Vamos ficar. Tá certo, desculpa aí. Vamos lá. Então, voltando, o pai da medicina Hipócrates recomendava doses moderadas de vinho a pacientes para os quais a água sozinha fazia mal ao estômago. Plutarco declara que o vinho é a mais útil das bebidas e o mais agradável dos remédios. Veja como o vinho era visto, viu? Paulo é enfático em dizer que Timóteo, por motivos terapêuticos, deveria usar um pouco de vinho e não muito vinho. Observe, pouco vinho, não muito vinho. É tanto que nas recomendações do capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, que nós estudamos isso meses atrás, Paulo diz que o presbítero, o diácono, que vai exercer esse ministério importante da igreja, ele diz, não pode ser dado a muito vinho. Porque o vinho deveria ser tomado como remédio. É tanto, presta atenção, nas obras da carne, que Paulo nomeia especificamente lá na carta aos Gálatas, ele diz que as obras da carne, entre elas, tem uma palavra chamada feitiçaria. Certo? Mas a palavra feitiçaria ali, no grego, é farmaqueia. Que ela não faz menção, preste atenção, especificamente só a prática do ocultismo, não. Está falando ali aos tipos de medicamentos usados. Certo? Ao nome grego, farmaqueia. Esse nome lembra o quê? Farmácia. Porque as medicações que nós usamos hoje, pensando que está nos fazendo bem, está fazendo mal. Você sabia que a diabetes não é um problema provocado pelo consumo excessivo de açúcar? Não. A diabetes é um problema provocado por um germe que infectou o seu pâncreas. No caso, eu que sou diabético, tenho. E esse germe é só no açúcar? Ele se desenvolve e prejudica o processo metabólico do pâncreas. Então, no que ele afeta o pâncreas a trabalhar da forma correta, a sua glicemia ela é alterada. Em vez do açúcar, aí o açúcar fica. E aí causa uma descompensação no organismo. Aí você fica... olha o nome, diabetes. A mulher do diabo, diabetes. Mas é um fato. É o nome que foi dado a ela. Porque é uma coisa que não tem cura. Clinicamente, escute só, clinicamente, os médicos não querem a cura. Porque cura existe. Mas quem consegue tratar isso aí? Com médicos que revelem, que queiram de fato cuidar. São pouquíssimos, porque a indústria da medicina depende da sua desgraça. As grandes indústrias farmacêuticas dependem da sua doença. Você é só mais um objeto, é só mais um produto para eles. O senhor vai viralizar, hein?
Por isso, irmãos, que na igreja você precisa aprender tudo. Qual igreja você ouviu ensinar essas coisas? Entra aí na internet e vê que é difícil. Mas a Bíblia recomenda isso. O sistema quer que você continue doente, continue emburrecido, não conheça, para você continuar sustentando a indústria farmacêutica. Isso é o que tem agora, farmácia. Você percebeu que nos últimos anos, como triplicou a quantidade de farmácias? Por causa da doença. E como é que se adquire? A comida. É o que nós vamos chegar mais à frente. É claro, escute bem, é claro que este texto não pode nem deve ser usado para justificar o consumo de álcool. O texto que Paulo fala a Timóteo. Não deixes de tomar um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades. Timóteo tinha enfermidade no intestino. O processo digestivo dele era ruim. Como era o nome? Dispépticos. Ele tinha problema no processo digestivo gástrico dos alimentos. E o vinho iria ajudar no processo de digestão. Não é? Então Paulo, ele não está usando o texto para justificar o consumo do álcool, não. Paulo está se referindo aos cuidados medicinais e não está dando licença para ninguém beber. Porque existem algumas pessoas que dizem assim: o pecado não é beber, o pecado é se embriagar. Não. Todo vício começa com o primeiro gole, com o primeiro trago. A pessoa fica viciada. Vamos lá. Vamos observar a questão do gênero alimentício. Alimentação com gratidão. Todas as vezes que nós nos reunirmos para comer, para se alimentar, você está prestando um culto a Deus. Você sabia disso? A hora da alimentação é uma forma de prestar culto a Deus. Presta bem atenção. Não é o fato de você orar pela comida, mas é o fato de ver o que é que você vai comer. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz assim, capítulo 10, verso 31. Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. E aí? Então veja que até para a gente comer, a gente precisa comer na medida que a comida que a gente come glorifique a Deus. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, vamos lá para Romanos capítulo 14, versículo 6 e 7. Depois vocês poderão assistir novamente em casa, né? Eu já sei como conseguiram. Anotar todos os textos e escutar novamente. Agora não deixe de deixar lá o seu like, tá certo? Vamos lá. Versículo 6 e versículo 7 diz assim: aquele que guarda um dia especial para o Senhor, assim o considera. Aquele que se alimenta de carne, o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém, e também dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si. Eu não vivo exclusivamente para mim. Eu vivo para três coisas. Primeiro, eu vivo para Deus. Depois eu vivo
para mim. E depois eu vivo para aqueles que estão à minha volta. Aí vem família e igreja. Continuando. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si. E nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Então, quando a gente morre, vamos trazer uma elucidação. Paulo diz, não vivo mais, mas Cristo vive. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, quando diz assim, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo, não está falando literalmente só da morte física, está falando da morte, deixar de fazer aquilo que não agrada a Deus. Versículo 8. Se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim, quer vivamos ou morramos, pertencemos ao Senhor. Se eu vivo, vivo para o Senhor. Se eu morrer, eu morro para o Senhor. Amém. Glória a Deus. Continuando. Ainda no versículo 17 ao versículo 19, do mesmo capítulo 14, diz assim: porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo desta forma é agradável a Deus e estimado por todas as pessoas. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e ao aperfeiçoamento mútuo. Então, a nossa alimentação não é apenas um ato de gratidão, é um culto a Deus. Eu preciso comer de forma que aquilo que eu coma promova em mim vida, não doença. A alimentação como um ato de adoração, é um ato de adoração. A gente falou que quando a gente senta para comer, não é simplesmente comer. Você está adorando a Deus e glorificando a Deus pela oportunidade da comida. O que é que o Salmo 128 diz? Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, não é? Ele vai sentar na sua mesa, e ao redor da sua mesa, seus filhos, sua mulher vão se alimentar, vão comer. Eis que bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor. Bem-aventurado quer dizer feliz. Veja que a Bíblia está falando de refeição. Bem-aventurado, feliz é aquele que tem mesa. Hoje o pessoal sai da mesa, vai para a sala. Sai da mesa, vai para o escritório, vai comer no quarto e com o celular. Ou com a televisão ligada. Pior ainda. Quando o momento do almoço, do jantar, da refeição, é um momento sagrado. Vocês entendem, irmãos, como o sistema está entrando dentro de casa, dentro do lar, e desmontando a unidade familiar? E alguém diz assim, mas isso é besteira, não tem nada demais. É aí que mora o perigo. É aí que... Jesus disse que quando nós chegarmos no céu, nós sentaremos à mesa. Aleluia. Eu não beberei convosco de novo o fruto da videira, até que eu beba convosco no reino de meu Pai. E nós nos sentaremos à mesa com Isaac, Abraão e Jacó, e Cristo nos servirá. Mas como é que ele vai servir se alguém não estiver na mesa? Graças a Deus que lá não entra nem celular nem televisão. Amém. Aleluia. Às vezes acontece, a gente está no culto, o povo está no celular na mão, na internet. Quantas vezes eu estou aqui, chega a mensagem, às vezes a minha irmã com um problema,
Às vezes é parente mandando mensagem, domingo eu botei logo embaixo do púlpito. Quando fui falar, eu falei que tem para lá. Acontece que você tem uma emergência, acontece, não estou dizendo que é errado não. Você tem uma emergência, tem gente que só lê a Bíblia pelo celular. Eu não gosto. Eu também. Não é outra coisa que eu estou falando. Porque tem a Bíblia online, né? Então preste atenção. Então a alimentação é um ato de adoração. É um momento de realização. Deus está trazendo a você a bênção do sustento. Está dando a você o prazer de degustar das delícias da terra. São delícias. Você não está na sua mesa, é coisa que não presta. Você vai saber daqui a pouco se o que você come presta ou não. Vamos adiante, né? Vamos ler primeiro de Pedro, capítulo 4. Versículo 2 e 3, diz assim: para que, no tempo que lhes resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos. Vou repetir essa frase. Não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para realizar a vontade de Deus. No passado, antes de você conhecer a Cristo, já despendestes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Ou seja, fazendo o que agrada ao processo de idolatria do mundo. Naquela época, andáveis em libertinagem. Vocês não tinham educação, vocês não observavam princípios. Andavam na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. Antes você fazia isso. Mas observe que no versículo 2, ele diz: para que no tempo que lhe resta, não vivas mais para satisfazer os maus desejos. Porque existem em nós desejos maus. Existem desejos que a gente gosta e acha que é bom, que é saudável, mas não é. Então a gente precisa saber separar os bons dos maus desejos. Exemplo, bem prático. Quem aqui não gosta de pão? Faltou, né? Quem aqui não gosta de bolo? Faltou, né? É o que a gente mais consome. Eu amo comer pão. Amo comer bolo. Mas faz mal. Mas por causa de quê, pastor? O glúten que está no trigo. O trigo de hoje não é como o trigo de antigamente. O glúten, o bromato, que é outra substância que vem na massa do pão, que causa inflamação articular e intestinal. Inflama as articulações. Ah, eu estou morrendo de dor no joelho. Dá dor no tornozelo. Estou com dor nos punhos, nos dedos. O que é? É o pão, é o bolo, é a bolacha, é o biscoito recheado, que é pior ainda do que os outros. Vocês estão entendendo? Irmãos, escute aí. Eu descobri, isso faz 15 dias que eu descobri. Eu estava lendo uma reportagem. Presta atenção. Em que as indústrias alimentícias,
Elas trabalham junto com o sistema para adulterar os alimentos, colocando substâncias, escuta bem, que tiram a masculinidade dos meninos. E masculinizam as meninas. Tira a masculinidade, ele vai comendo, quando ele vai chegando na fase do processo de puberdade, que é a fase transitória da infância para a adolescência, onde começa a transformação dos órgãos do corpo. O processo hormonal, ele entra em um processo transitório, em onde tanto meninas como meninos, nesse processo da puberdade, começa a nascer os pelos púbicos, as genitálias desenvolvem, os hormônios começam a mudar a estrutura fisiológica da criança, que vai se tornar um adolescente, que vai entrar na fase jovem. E é nessa fase, nesse processo transitório, que os alimentos que estão sendo fabricados estão influenciando as nossas crianças. Aí você vê uns meninos alto, forte, bonito, todo aparentado, todo um trejeito. Aí por isso que muitos estão dizendo assim, não, eu nasci assim. Não nasce, homem nasce homem, mulher nasce mulher. É isso aí. Agora o que é que está acontecendo? É a adulteração da alimentação. Pesquisem, eu estou falando, vocês pesquisem. Irmãos, acordem! O sistema trabalha para mim destruir, para destruir você, destruir sua família, destruir seus filhos, destruir sua harmonia, tirar sua paz e adoecer você. Não brinque não. Só quem guarda os crentes em Cristo é Jesus. Por isso se faz necessário, irmãos, assuntos pertinentes como este. Cuidado. Cuidado com a alimentação. A gente precisa discernir. Procurem. A gente sabe que hoje não tem, mas procurem comer comida mais natural possível. Raízes. Inhame. Macaxeira, batata doce, cuscuz, de preferência não transgênico. Todo material hoje, irmão, que é produzido para alimentar, está tudo transgênico. Os não transgênicos são mais caros, a gente sabe. Mas Deus, através da sua oração, pode mudar tudo isso. Chegar ali, bota sua feirinha na mesa, bota sua mão sobre ela e diga: Jesus, obrigado porque tu trouxesse alimento, agora abençoa este alimento, tira todo o mal que está sobre esse alimento. O Senhor sabe que meu salário é pouco, meu dinheiro é pouco, eu não posso comprar uma comida de melhor qualidade, mas abençoa esse alimento. Antigamente você comia, irmãos, você se sentia energizado. Hoje você come, quando termina de comer, rapaz, ainda estou com fome. Ou não é? Porque a comida não tem a mesma substância. Não tem. Escuta aí, viu? Eu falei de bolo e pão. Eu não tenho nada contra quem come, não. Eu também como. Agora a gente precisa ter cuidado. Comer, deixa eu comer só. Aqui os nutricionistas chamam de lixo, né? Olha, durante a semana você coma natural. Agora no final de semana coma um pouquinho de lixo. O que é o lixo? Aquilo que não é saudável. Aí a pessoa começa a emagrecer, né? Não é questão de emagrecer, a questão é ter saúde, porque existem pessoas que são magras, mas são doentes. E existem pessoas que são gordas, mas são saudáveis. Porque isso aí vem uma questão de calibre. Cada um tem um calibre.
Tem gente que come pouco e engorda. E tem gente que come muito e é magro. E aí? Aí tá ali o irmão Flávio, que come por 2. Mas é magrinho. Olha ali, ó, tá lá. Pô, o Tiago tá dizendo que ele come por 3. E é magrinho. A minha cunhada mesmo, a irmã de Cleide, Messia, você vê ela comer, chega a dar pena. De tão pouquinho que ela come. Mas ela é enorme. Então, enorme. Mas come que dá pena. Você pensa que ela come muito. A primeira vez que eu vi ela comer, ela foi lá para casa, a gente fez tanta da comida. Quando ela foi comer, eu disse, menino, tu só come isso? Eu só como isso. Eu fiquei impressionado. E como é que foi desse jeito? É o calibre da pessoa. Isso varia. Não é? Você pode ver uma pessoa magra, com colesterol alto, triglicerídeo alto, com pressão alta, com diabetes, e é magro. Mas como é que pode? Não é o calibre dele que define. Porque tem uns que é o tipo de comida. Você entende? Então é importante você entender isso. Agora presta atenção. Alimentação com ética e compaixão. Tem isso na Bíblia? Tem. A Bíblia também aborda a ética da produção e consumo de alimentos, incentivando a compaixão e a justiça em relação aos animais e ao meio ambiente. Provérbios capítulo 12, verso 10, quando o proverbista Salomão fala que quando aqueles que criam os seus animais, criem com amor, criem com zelo, criem com cuidado, e só sacrifique eles, a não ser para sustento próprio. Você está entendendo? Porque isso é normal, você criar e cultivar sua própria comida. É melhor ainda. Se um dia Deus me der condições, se eu não morrer nem Jesus voltar, e Deus me der condições, eu vou ter, irmão, terra, e vocês vão lá ver, comer, chega, levar a igreja. O contrato é aqui, vai vir quanto? Mate aí 500 galinhas do quintal. Quem vai vir hoje? Vai vir a Igreja Batista Missionária Aliança. Mata aí um boi. E assim, irmão, tudo cuidado lá, tudo comida comendo da terra, comendo natural, sem agrotóxico, sem hormônio. Eu ajudo a cozinha. Amém. Pois é. Vocês estão entendendo, irmãos? Comer, fazer o seu próprio alimento. Deuteronômio capítulo 25, verso 4. Paulo também fala isso em 1 Coríntios capítulo 9, verso 9. Não atarás a boca do boi quando este debulha. O que é que Paulo está dizendo? Você não vai maltratar o animal enquanto ele lhe serve. Ele está lhe servindo, então cuide bem do seu animal. Trate bem dele. 25 e 4 de Deuteronômio. Aí vem agora a questão da moderação e do equilíbrio naquilo que a gente come. A palavra de Deus incentiva a moderação e o equilíbrio em relação à alimentação, evitando os excessos para não tornar-se um viciado. Você sabia que a comida vicia? Tem gente que come não porque está com fome, é porque está viciado em comer. Aí vicia o organismo. Quem já assistiu aquele programa aqui chamado Quilos Mortais? Pronto. É desesperador. Você não vê aquele programa na Record? Quilos Mortais? Pessoas com 20, com 18, com 30 anos de idade, com 300, 400 quilos. Cheio de doença. Por quê? Porque não consegue controlar. E pode observar que todas as pessoas que vão para esses programas, que têm esses distúrbios alimentares, antes de ter distúrbios alimentares, eles têm distúrbios psicoemocionais. Problema com pai, problema com mãe, problema familiar.
Sempre tem uma história. Então ele canaliza a dor para alguma coisa. Então o vício, muitas vezes, é a fuga de alguém em alguma coisa. Está fugindo. Enquanto está comendo, está sentindo prazer, para não lembrar da dor que está lá dentro da alma. Provérbios capítulo 20, vamos lá, Provérbios capítulo 20. Diz assim, versículo 1: o vinho é escarnecedor, e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. Veja aí, não é inteligente deixar dominar-se por elas. Tudo, irmãos, escute aí, que você vai fazer nesta vida, se te prende, se te escraviza, torna-se um ídolo. Mas isso é normal. Então vamos lá, para a gente não se distrair daqui. O capítulo 21, verso 17 de Provérbios diz assim: quem se entrega desvairadamente aos prazeres passará necessidade. Quem se entrega desvairadamente aos prazeres passará necessidade. Então, às vezes a pessoa se entrega aos prazeres de tal forma que a pessoa fica endividada. Isso pode ser comida, isso pode ser jogos. Tem gente que faz tudo por causa de jogo. Todo dia tem que jogar no bicho. Todo final de semana tem que fazer a lotérica. E quanto mais ele faz, mais ele fica pobre. Eu não sei se vocês já viram, não é? Como eu evangelizei muito no sertão, muitas vezes a gente chegava numa casa, a casa era de taipa, piso de barro, tudo de barro, só tinha umas cadeiras, pouquíssimos móveis, mas a pessoa tinha uma figa pendurada na parede com um galho de arruda. Mas tem crente que não tem arruda em casa? Não, mas o problema não é a arruda, é porque ela pode ser usada para outras coisas, mas como você vê aquilo ali, aí por que você bota isso aqui? Não, isso é para ninguém dar olhada. Olhar de quê? Porque a pessoa não tem nada. Na casa da pessoa. Em casa, que é a casa. Minha mãe fazia isso. Está entendendo? Por quê? Cegueira espiritual, irmão. Cegueira espiritual. Dominada pelo pecado, pelo inimigo. Já pensou um crente andar com uma figuinha aqui, uma figuinha pendurada no pescoço? Para que isso, irmão? No braço também. Qualquer canto. No braço, na perna. Para que isso? Para ninguém botar olhada. Olha de crente pega olhada, irmão. Que é isso? Isso é coisa de macumba. E crente pega olhada? Quem olha o crente é aquele que te guarda, não dorme. Amém. Glória a Deus. Aquele que te guarda não dorme. Vamos continuar, concluir o versículo 17. Quem se apega ao vinho e à carne gorda jamais será rico. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui a vocês. Irmão, um dos problemas que o brasileiro tem, 90%, para não ser exagerado, pensamento do brasileiro: eu trabalho de segunda a sexta porque sábado e domingo eu tenho que ter minha cervejinha. Eu não trabalho no sábado e no domingo. Mentalidade do brasileiro, da maioria pobre. Observe os ricos. Você pensa que o rico não trabalha, o rico trabalha de domingo a domingo. Mentalidade o quê?
dele. Eu tenho que trabalhar agora porque vai chegar a idade e eu vou o quê? Descansar do meu trabalho. Pobre não. O pobre, ele fica pobre e morre pobre por causa da forma como ele vê as coisas. Porque ele quer o tempo todo ter um momento que ele chama de lazer, que isso não é lazer. Isso chama-se destruição. Não é? O cara vai no final de semana, não, porque eu trabalhei de segunda a sexta ou de segunda a sábado, e no domingo eu tenho direito, olha, ao meu lazer. Aí o que é o lazer dele? É botar um som alto para perto do bar vizinho, tomar cachaça e comer o que não presta. E justamente falar o que não deve. Aí ele acha que aquilo ali ele está abalando, está reinando, ele acha assim o máximo. Presta atenção. Aí ele continua, ele trabalha. Quando no final de semana, o que ele ganhou e ele poderia guardar para no futuro desfrutar, ele gasta. Aí vai mesmo pro futuro. Quando chega, o futuro vai chegar. Aí ele vai dizer, não tenho nada. Vai ter diabetes, pressão alta. Pois é, vai ter. Mas quando eu digo aqui, mas eu estou falando que ele não vai ter nada no sentido de ter uma vida mais descansada. De desfrutar melhor. Porque a velhice vai chegar, irmão. A velhice vai chegar. Quem de jovem não morreu, de velho não vai passar. Entendeu? Então você precisa ser precavido. Você tem que saber administrar o seu dinheiro, aquilo que Deus lhe deu. Saber separar. Olha, recebi, primeira coisa que eu faço, o de Jesus. Está aqui, Jesus, o Pedro. Da água, da luz, vamos fazer a feira. Sobrou, vamos separar o dinheiro da verdura da semana. É assim que se faz. Não é? Mas o que é que o pessoal faz? Recebeu o dinheiro, acha que está rico. Aí já vem pela rua assim, ó, com a lata de cerveja na mão, se achando, minha gente, achando que aquilo ali ele é o máximo. Vem com a cerveja na mão e um cigarro na outra mão. É um coitado, irmão. Digno de pena. Mentalidade fraca. E quem que se aproveita disso? O sistema. Que vai deixar ele sempre pobre e dependente. Irmãos, você trabalha 6 meses do ano para pagar imposto, para sustentar o governo. E depois o governo vem e te rouba. Como agora teve um roubo de 290 milhões de reais do INSS. Teve alguém preso? Não. Alguém foi punido? Não. Vocês estão entendendo? Por que é que querem proibir isso aqui, ó? Por que é que agora estão adulterando as escrituras? Porque se você conhecer a Bíblia, se você conhecer a palavra de Deus, você é uma ameaça para o sistema. Você é uma ameaça para o sistema. Então você precisa entender como funcionam as coisas. Não é porque você recebeu o dinheiro, está com o dinheiro no bolso, que aquilo ali, quer dizer que você pode gastar. Não. O pastor, e aquele dinheiro todo com o missionário desse tamanho? Universal. Ele também está roubando, Olha, aí é outra história, irmã. Aí é outra história. Presta atenção. Vamos continuar na alimentação. Se liga aqui. Eu tenho responsabilidade com vocês. Amém.
O que eu vou prestar conta é de vocês. Nenhum daqui. Só os que não vêm. Mas se depois assistir pelo YouTube o que está sendo falado aqui, já não vai ser mais inocente. Porque isso que está sendo gravado vai ficar lá no YouTube para você assistir quantas vezes você precisar. Eita, eu esqueci aquilo, vou assistir de novo. Agora, se você vai assistir, ó, fazendo serviço, não aprende não. Para assistir isso, você tem que sentar, caderno, Bíblia e lápis. Anotando, pausa no vídeo. Não entendi, volta de novo, até entender. Olha, meditando na palavra. Eu vou assistir um vídeo, se eu assistir um vídeo, seja o que for, eu não assisto menos de 10 vezes não, irmão. Porque não adianta eu assistir por assistir. Eu tenho que assistir para entender, aprender e memorizar o que eu estou vendo. Mesma coisa com filme. Eu vou assistir um filme, eu assisto 10. Teve um filme que eu assisti 20 vezes. Que ele dizia assim, tu vai assistir de novo. Eu digo, de novo. Mas só pode perguntar para ela. Porque eu não quero simplesmente ver o filme. Eu quero analisar ponto a ponto. Qual é a mensagem que aquele filme está passando? O que é que tem por trás daquilo ali? Porque o sistema, irmãos, está dando sinais do que ele vai fazer e do que ele já está fazendo. E o mundo está dormindo, está demente. O sistema usa hoje a mesma coisa que Roma usava. Dele pão e circo. E eles vão esquecer os problemas de tudo. Enquanto por trás está acabando, destruindo, deixando cada dia a sociedade, a população mais emburrecida. Com o quê? Com entretenimento. Acordem. Pelo amor de Deus, pela sua vida, pela sua alma. Pela salvação da sua casa. Provérbios, vamos lá. Provérbios 23. Provérbios 23, versículo 20 e 21. Diz assim: não caminhes com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida. Porquanto os bêbados e os glutões se o quê? Empobrecerão, e a indolência os vestirá de trapos. Está vendo? O comilão e o beberrão vão se tornar pobres. E quando fala pobre aqui, irmão, não é aquele pobre que ainda compra um pão, não. É aquele pobre que fica sem nada mesmo. Que recebe o salário, mas que vai pedir ao vizinho, ao irmão, olha, tu tem um negocinho para me arrumar aí, que eu estou em casa sem nada. Mas na semana passada ele estava lá dando um churrasco e bebendo com som alto. Mas quando chega a necessidade, ele não tem, vai pedir ao vizinho. Quer viver uma vida, para demonstrar que tem, que é feliz, que é alegre. Isso não é felicidade não, irmão. Ele é pobre em todos os aspectos, principalmente pobre no entendimento. Pessoas que vivem da aparência. Olha, compra um carro novo, mas não tem o dinheiro para pagar gasolina. Tem um telefone de última geração, mas quando vai ligar diz assim, irmão Flávio, me peça o telefone para fazer a ligação. Porque não tem crédito para botar, para ligar, irmão. Mas vive de aparência. Só anda bem vestido e com a cara empinada. Achando que é melhor do que todo mundo. E não tem o que comer. É um coitado. Ele vive em função de que as pessoas o vejam como bem, como uma pessoa estável, como uma pessoa bem-sucedida. No entanto, é um coitado. E às vezes você vive a vida simples do dia a dia,
mas você está vestido, alimentado, nutrido Glória a Deus. e não está pedindo nada para ninguém. Glória a Deus. Aleluia. E justamente ainda tem para dar. Vamos continuar. No mesmo capítulo 23 de Provérbios, do versículo 29 em diante, diz assim: para quem são os ais de pesar? Para quem as expressões de profunda tristeza? Para quem são as brigas e as inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e vermelhos? Aí ele responde no versículo 30: para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebidas fortes e misturas alcoólicas. Olha, não, rapaz, a gente vai tomar uma linha, a gente compra uma vodka, aí toma uma vodka com Coca-Cola. A vodka já não presta, com a Coca-Cola piorou. Não, mas a gente pode fazer uma batidinha, a gente compra aquela pitu, faz um suquinho de maracujá, bota dentro, ó. Aí entorna o fígado. Passei por essa fase. Glória, estou liberta. As misturas. Vocês estão lembrando das carniças de vocês, né? Mas já passou. Jesus libertou vocês. Como é que tem um bate-bate? Bate-bate, né? Bom, eu como nunca tomei essa derrota, graças a Deus. Não é? Ela bate no fígado E vai embora, justamente. É o bate-bate. Bate e morre. Então vamos lá. Verso 31. Versículo 31 do capítulo 23 diz assim: não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila provocante no copo e se escorre suavemente. No fim, ele ataca como a serpente e envenena como a víbora. Teus olhos verão coisas horríveis e a tua mente entorpecida te fará dizer tolices. Serás como alguém que dorme no meio do mar agitado ou deita-te sobre as cordas de um alto mastro. E dirás: feriram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, contudo eu nada percebi. Quando despertarei para que eu possa voltar a beber. E para a gente finalizar os últimos textos, Eclesiastes capítulo 10, versículo 17 e 18, diz assim: ó terra, feliz de ti, se o teu rei é filho de nobres, e se os teus líderes comem com equilíbrio, e no devido comem com equilíbrio e no devido tempo, a fim de recuperar as forças e não para embriagar-se. Ou seja, come na hora certa, não come por comer. Estão entendendo? Come com equilíbrio no devido tempo, a fim de recuperar as forças e não para embriagar-se. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa da falta de disposição de restaurar, a casa tem goteiras. Ou seja, quando você não é diligente, a sua casa vai cair. Porque tem gente que vê um defeito na casa, aí, depois eu faço. Aí surge outro, ele diz, depois eu faço. Aí não tem mais um, já tem dois, surge o terceiro, ele faz, depois eu faço. Daqui a pouco a casa está toda acabada e ele não fez nada. Por quê? Ele é procrastinador. Ele fica procrastinando. Aquele velho deitado que diz assim: casa de ferreiro, espeto de pau. Então não procrastine as coisas, seja equilibrado. Não demore em tomar as decisões que você precisa tomar. Decisões equilibradas, decisões assertivas.
decisões verdadeiras, decisões que vão restaurar e melhorar a sua forma de viver. Não procrastine isso. Não brinque com essas coisas, são coisas sérias, que vai ajudar você a cada dia se tornar uma pessoa melhor. E para a gente encerrar, escute, além da alimentação, que você precisa ter uma alimentação saudável, procure fazer exercício, caminhar. Não pode caminhar 1 hora, caminhe 20 minutos. Se puder, tem condições, vá fazer exercício, vá fazer musculação, vá cuidar da sua saúde, para o seu bem. Pastor, eu estou velho, não tem idade para fazer musculação. Não tem idade. Não tem. Lá na academia tem gente com 84, 85 anos de idade que chegou lá sendo carregado pelo cuidador. Quase não tirava o pé do chão. Hoje anda sozinho para todo canto. Ah, eu tenho artrite, eu tenho artrose, eu tenho bico de papagaio, eu tenho hernia de disco, vaco, tudo isso, você não vai ficar curado, mas você não vai sentir mais dor. Porque, olha, quem faz exercício, irmão, previne Alzheimer. Você sabe o que é aquela doença Alzheimer? Previne Alzheimer. Você evita o envelhecimento precoce, tanto do cérebro quanto do seu corpo. Você precisa se movimentar, se exercitar, não importa a sua idade. Dedique-se, olha, escute, quando você cuida de você, você está preservando sua vida para que você tenha mais tempo de empenhar-se na obra de Deus, no trabalho de Deus. Amém? Amém. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar.